Eu entendi, irmão. Tava muito claro para mim o que o Rodrigo tava dizendo aqui. E vê se é isso que eu entendi. O Felipe Luiz no Flamengo, ele bateu no teto. Ele não conseguiria fazer o Flamengo jogar mais. O BAP entendeu isso e falou: Felipe, obrigado, tamo junto, até a próxima. Você não consegue fazer esse time milionário jogar mais. E mandou ele embora. A gente vem batendo na tecla aqui constantemente de que o Rogério Ceni bateu no teto. Bateu no teto. E aí a diretoria precisava entender o seguinte: gente, olha, já bateu no teto, é hora de obrigado, tamo junto, forte abraço, até a próxima. Isso aí. Essa é a comparação que foi feita. Ninguém comparou se um é bom ou se outro é ruim. Ô Emerson, ó, vai pro inferno, vai pra casa, vai dormir, vai pra ponte. Vai encher a porra do saco também, não. Ah, porra, 11h45 da noite, porra, eu tô sem paciência hoje pra lidar com gente burra. Fica cheio de marra no chat ainda. Mesmo explicando. Deve ser a Vitória, né? Deve ser Vitória. Deve ser torcedor do Vitória. Deve ser torcedor do Vitória, tá? Ou então, e te explica, quer que eu desenhe, pô, pra você. Eu tô com paciência pra gente burra, ignorante, não. Resumindo, o que o Flamengo fez é trazer um técnico mais experiente. Só isso. Foi isso que o BAP fez. O BAP olhou. O Felipe Luiz, muita gente vai falar, cara, o cara deu o Libertadores brasileiro. Pra mim, muita competência dele. Só que, gente, contra o Deportivo Táchira, o último colocado do grupo do Flamengo na Libertadores, veio aqui e só fez um gol no Táchira e quase tomou o empate no finalzinho, numa defesa do Rossi. O Flamengo era para ter goleado, e se o Flamengo goleia, o Flamengo poderia ser até primeiro colocado. E fora outros jogos. O Flamengo foi lá agora, o Jonas, e jogou contra o Estudiantes de igual para igual, poderia ter vencido o jogo. Infelizmente, a arbitragem foi muito fraca e a porrada acabou comendo lá. Os jogadores do Flamengo saíram de lá com o nariz quebrado, com clavícula quebrada. O Danilo foi bem incisivo de como a arbitragem foi. Então, assim, isso é um técnico que consegue imprimir o que é melhor. Vou dar um exemplo melhor para você, tá? Talvez você tenha ido. Jonas, o Leonardo Jardim, quando chegou, ele botou os jogadores para dormir, botou concentração, botou para dormir, e hoje não coloca mais. Por quê? Porque quando ele chegou, ele viu a bagunça que tava. Porque o jogador que falavam que tava na balada, o Felipe Luiz estava falando bem. O jogador que estava em casa, que estava tentando fazer o seu melhor, ele estava botando. E eu vou ser bem sincero, eu tenho bem coragem e moral de falar isso. Se o Pedro não for para a Copa, para mim, 60% de culpa é do Felipe Luiz. Porque agora que botaram o Pedro e deram confiança a ele, tá aí. O Ancelotti amanhã estará no Maracanã, Jonas. Tu acha que o Ancelotti está lá para ver quem? Para ver os jogadores do Vasco, que só teve um que entrou, acho que foi o lateral direito deles, mas PH. Mais que é reserva hoje do Vasco. Ele tá lá para ver o Pedro, Jonas. Ele foi lá para ver o Pedro, para ver o Paquetá, ele não vai jogar. Mas ele tá lá para ver o Pedro, para falar assim, meu irmão, eu vou olhar esse cara. Se esse cara fizer continuar fazendo o que ele tá fazendo, não tem como levar o Pedro para a Copa. Então, nesse sentido, Jonas, o Rogério Ceni, para mim, não tira mais nada desse time. É aquilo ali, um jogo muito bom, o outro jogo... Cara, Jonas, perder pro Remo dentro de casa... Foi uma vergonha esse jogo. Foi uma vergonha, Jonas. Cara, o Bahia jogou muito mal. Foi uma das piores partidas que eu vi do Bahia, cara. Então, cara, tem que melhorar e tem que passar. Tá na hora de pegar um técnico... Tu acha que o elenco do Bahia... Seja sincero, Rodrigo. Tu acha que o elenco do Bahia... já tá de saco cheio do trabalho do Rogério Ceni, o que o Rogério Ceni fala, entra por um vídeo e sai pelo outro. Tu acha que esse elenco, falando a linguagem direta do futebol, tu acha que esse elenco já não aguenta mais o Rogério Ceni, quer ele fora do Bahia já e tá com uma má vontade com ele também? Ou realmente é um trabalho que é ruim? Olha, Jonas, eu acho que tem um pouquinho dos dois, tá? Porque o jogador, cara, ele vem pro clube pra ser campeão, cara. Ele vem para poder tentar jogar bem. E o Rogério, às vezes, ele dá uma maluquice. Ele bota um jogador num jogo que era para ter colocado outro. E isso o jogador sente, Jonas. Eu vou dar um exemplo aqui do Everton Ribeiro, cara. Quantas vezes o Everton Ribeiro jogando bem, ele sabendo, o Rogério Ceni sabendo que o Araújo tá bem abaixo do Everton Ribeiro, ele tira o Everton Ribeiro e bota o Araújo, achando que vai, não, vou dar fôlego. Meu irmão, na minha opinião, o Everton Ribeiro, engateando em campo, joga melhor do que o Araújo, que não tá jogando nada, não consegue dar a sequência que o Everton Ribeiro dá. E, na minha opinião, eu acho, sim, que alguns jogadores já deu no saco, meu irmão. Não dá. Ó, cara, um garoto muito bom de bola, ele não coloca mais o atacante do Bahia, cara. O Del, o moleque da base.
Pô, será que esses laterais que foi, o Jonas, que foi referência da lateral direita lá da Argentina, será que ele é tão ruim assim, que não consegue jogar no Bahia? Aí é onde eu relembro a questão do Felipe Luiz, cara, que mandou o Juninho embora, o Flamengo mandou o Juninho embora, e o Juninho lá no México tá jogando. Não quer dizer que o Juninho era craque, Jonas, mas o cara precisa de sequência. Agora, o Acevedo hoje, um cabeça de área, é o melhor lateral direito que tem no Bahia, cara. Inacreditável. E eu falei isso até num vídeo também, lá na outra plataforma, sobre a situação do lateral direito, né, do Bahia, o argentino, que eu falei assim, cara, o Roman Gomes, né, eu falei, com o Gilberto ele tem uma boa vontade, né, tenta, retenta, ajuda. Com o Roman Gomes bastou 2, 3 jogos ruins, o moleque foi escanteado, né, foi escanteado. O Gilberto há 2 anos não jogando nada. 2 anos o Gilberto não tá jogando nada, tá ali. Né? Cara, eu acho... eu te fiz a pergunta e vou responder também. Eu acho que esse elenco do Bahia tá um pouco de saco cheio do trabalho do Rogério Ceni. Muito se fala em trabalho a longo prazo, Rodrigo. Muito se fala de trabalho a longo prazo, mas o trabalho a longo prazo, ele tem prazo de validade, pô. Por quê? Eu vou dar um exemplo que aconteceu no próprio Fortaleza, o Vojvoda. Se de repente o Vojvoda ele voltar agora, com outro elenco, com outro discurso, o trabalho pode dar certo. Né? Muito fala assim, o Rogério Ceni, ele tá 10 mil anos aí no Bahia, parabéns. Irmão, quando você tá 10 mil anos em um clube, eu estou exagerando, evidentemente, para vocês entenderem, quando você tá 10 mil anos em um clube, é necessário que, de 2 em 2 anos, pelo menos, exista uma dança das cadeiras no elenco, que saia metade de um elenco e chegue outro. Porque o discurso do treinador, ele já vai ser desgastante para quem tá lá esse tempo inteiro. Sabe? Já não vai, os jogadores que já estão lá já não conseguem absorver mais o que o Rogério Ceni fala ou deixa de falar, já não é novidade. Aquela situação que tem no vestiário, aquela parada motivacional do vestiário no pré-jogo, o Rogério Ceni já não consegue fazer mais, porque ele está há muito tempo no elenco. Então, por isso que muitas das vezes, quando tem uma mudança gigantesca, quando tem uma mudança no comando, né, tu vê que um time simplesmente muda completamente o panorama, porque é outro discurso, é outra motivação, você mexe com o elenco, porque durante esse tempo todo, Rodrigo, o Rogério Ceni tem os seus preferidos, isso é fato. Então, quem não é o preferido, o cara que tá 3 anos lá no Bahia sabe, eu não sou preferido do Rogério Ceni. Um exemplo claro é o Sanabria simplesmente não consegue jogar. E aí, tem influenciador baba-ovo do Rogério Ceni, não, mas porque o Sanabria tá voltando agora, porra nenhuma. O Sanabria tá sendo escanteado pelo Rogério Ceni mesmo. Né? E aí, como é que o cara fica? O cara fica assim, eu tô desmotivado, porque não adianta eu jogar, né? Não adianta eu dar o máximo, e o treinador já tem os seus preferidos. E quando você muda de técnico, todo mundo é colocado dentro do mesmo saco, pô. Todo mundo é colocado dentro do mesmo saco, a não ser os fora de série, que no Bahia hoje, fora de série, só tem um, que é Everton Ribeiro. O restante, quando você muda de técnico, todo esse restante, ele vai voltar a se motivar para mostrar para esse novo treinador que tá chegando que pode. Vai voltar a ter aquela briga pela posição, né? E repito, cara, eu não posso afirmar que o elenco quer derrubar o Rogério Ceni, seria muito injusto da minha parte eu falar isso. Mas o que eu posso afirmar para você é que o que ele fala mais não absorve. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí foi o que as comparações que você trouxe com outros clubes. Né? E às vezes essa mudança é importante. E sabe quem muito fala isso? É o Guardiola. O Guardiola fala isso direto. Quando eu tô muito tempo aqui, e no livro dele ele falou isso, quando eu tô muito tempo eu preciso fazer uma mudança drástica. Ou no elenco, cara, ele mandou De Bruyne embora. Ele mandou uma porrada de jogador embora. Aquele lateral direito, Walker, foi embora. Mandou um monte de jogador embora porque o discurso dele já não cabia. E no livro dele ele deixa isso muito claro, Rodrigo. Ou o técnico tem que sair para o discurso ser outro, ou o elenco tem que se reformular. Porque senão cai na mesmice. Cai na mesmice. Essa é a percepção. Falando a palavra percepção, agora também estou viciado na palavra percepção. Essa é a percepção que eu tenho e é o que os grandes treinadores do mundo, eles analisam das equipes, Rodrigo. E Jonas, para pensar. Vamos fazer aqui um jogo de pensamento. Você é um técnico. Você consegue tirar o melhor dos seus jogadores. Aí, o dono da empresa, vou botar você como dono e eu como técnico.
Você tá percebendo que eu, como técnico, eu tô tirando o melhor dos jogadores, os jogadores estão dando tudo de si, o Bahia tá muito bem ali, tá em terceiro, em segundo, mas, cara, acaba não conseguindo pegar a primeira porque teve um jogo que eu fui fazer e o jogador se machucou, o principal jogador machucou, aí você olha que o jogador que é reserva dele não consegue imprimir o mesmo futebol, aí você começa, cara, eu tô vendo que se eu fizer um investimento, mesmo que seja um investimento médio, eu consigo melhorar esse time. Só que no Bahia tá diferente. O que tá acontecendo no Bahia, o Jonas? O dono da SAF do Bahia, ele coloca o Rogério Ceni e vê, pô, meu irmão, já atingiu o teto, mas tá entre os 8 ali. Eu sou o Bahia, eu sou a SAF, tá bom pra mim. Mas a partir do momento que você tem um técnico, que você tira tudo dos jogadores e começa a botar o Bahia lá em cima, pô, tu força o responsável pela SAF em fazer investimento. Porque senão o cara fica queimado. A torcida vai começar a falar, cara, só não consegue ser líder do campeonato, não consegue ganhar campeonato, porque não tem um elenco. O Flamengo tem, o Palmeiras tem, o Bahia não tem. Então vai cobrar a SAF. O problema, Jonas, é que tá todo mundo acomodado. Tá tudo bom para todo mundo. A SAF, ela não quer responsabilidade de campeão, porque se você for campeão, começa o quê? A mídia volta para você. Então você tem que começar a mostrar mais trabalho. Você tem que começar a gastar mais dinheiro. Você tem que começar você se cansa mais, porque você tem que sempre estar buscando o melhor. Isso não é fácil. Só que, pô, o Bragantino não faz isso. O Bragantino foi lá, final da Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino perdeu. Tá tudo bem, Jonas. Sabe por quê? Porque a torcida é pequena. É um time do interior de São Paulo. Agora, se o Bahia perder, não tá tudo bem não, Jonas. Porque a arena do Bahia tá lá toda azul, meu irmão. Todo mundo torcendo. Bahia não ganha, a torcida a Bahia tá desmotivada, porque 90% da Bahia torce pro Bahia, Jonas. Então tem que tirar essa acomodação, meu irmão. Mas como você disse, para tirar essa acomodação tem que vir de cima. E a parte de cima parece não estar muito interessada em ser campeão, e sim participar do campeonato e ficar sempre ali na primeira divisão, Jonas. Concordo contigo. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreva no canal, é muito importante pra gente, é importante demais pro crescimento dos dois canais aqui, tá bom?